ali ficasse atenta aos textos que a gente vai citar, e gostaria que, à medida que eles fossem citados, fossem projetados ali para nós. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 12. Começando no versículo 1, apenas até o versículo 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui, que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento, fala conosco mais uma vez e agora, através da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser edificados, queremos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. E oramos que o teu Espírito agora nos dirija, nos abra a mente e o coração, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós oramos e assim, pela fé, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que eu recebi, uma palavra que me abençoou muito e que abriu os meus olhos, os meus entendimentos para algumas coisas que até então não havia percebido. E a minha oração, o meu desejo é que aconteça a mesma coisa com você. Que você possa ter assim a sua mente aberta, a sua visão aberta sobre esse tema. O que a gente quer falar sobre hoje tem o seguinte tema: o que Deus pensa em termos de família. O que Deus pensa da família? Ao final dessa mensagem, a minha oração, o meu desejo é que você consiga perceber as estratégias diabólicas, malignas, que o diabo tem usado para destruir a família. E quando ele pensa em destruir a família, ele não está pensando apenas em você, esposo, apenas em você, esposa, apenas em você, filho ou filha. O diabo vai muito mais além quando ele tenta atacar de uma maneira sistemática a família. Ultimamente, nós temos percebido, não é, que defender a família hoje é quase como que andar na contramão. Porque as pessoas hoje querem impor um ponto de vista em que família pode ser constituída com 2 homens, com 2 mulheres, não é? Sem haver o sexo feminino, o sexo masculino. Não é? Há um ataque tremendo à família hoje. E isso a gente percebe até que alguns órgãos governamentais têm sido usados como instrumento de Satanás para atingir a família, para desfazer os princípios que Deus instituiu. E nessa noite a nossa ideia é nós chegarmos à conclusão: qual é a visão de família? Por que para Deus a família é tão importante?
que para Deus assim é tão importante a família? Feita essa introdução, nesse primeiro texto que a gente leu de Gênesis 12, a gente pode tirar uma seguinte definição aqui. Nossa salvação é verdade, ela é individual, cada um de nós dará conta de si a Deus por tudo aquilo que tenha feito, mas nós percebemos claramente que Deus tem um projeto para a família. Esse primeiro texto que nós lemos, não é? Quando Deus diz que vai abençoar Noé depois, que vai abençoar Abraão, Noé já vem, é que Noé está com pressa de chegar. Vai abençoar Abraão, ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando pensou em Abraão, não pensou só nele, Abraão. Pensou em família. E não só na família de Abraão, mas em todas as famílias da terra. Quando Deus oferece livramento a Noé, agora que vem Noé, né? Ele não pensa só em Noé. Veja se a salvação que acontece com Noé e a sua família, toda a sua família é salva. Ele não salva apenas Noé, porque Deus tem um projeto para a família. Em seguida, nós vamos ver lá em Gênesis 19, um outro episódio, quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E então Deus envia anjos para livrar o sobrinho de Abraão, chamado Ló. E mais uma vez aqui, os anjos fazem questão que Ló salve a sua família, leve a sua família. A salvação não se restringiu apenas a Ló, mas toda a sua família. Isso a gente encontra lá em Gênesis 19. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver lá em Atos 16, 31, uma frase muito interessante, que diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, ou a tua casa. Mais uma vez nós estamos vendo a ênfase que Deus tem sobre a família. Vários versículos vão nos falando sobre princípios de Deus para a família. A impressão que a gente tem fazendo essas análises desses e de outros textos é que Deus defende a família, como a gente costuma, um ditado que a gente costuma usar hoje, atualmente, não é? Com unhas e dentes. Deus zela pela família. Senão, a gente, continuando passeando pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós vamos observar que a palavra de Deus está cheia de ensinamentos, de mandamentos, como nós devemos conduzir a nossa família. A Bíblia fala em várias situações de como nós devemos conduzir a nossa família. E essa palavra é tão importante, porque a gente percebe que hoje muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, não têm levado a sério a questão de família, de um ministério que nós temos com a nossa família, de ganharmos os nossos filhos, de sermos responsáveis por eles na educação cristã, em ensiná-los o caminho em que eles precisam seguir. Vamos ver alguns exemplos de mandamentos em que Deus trata do cuidado da família. Se não, vamos lá. Efésios 5, 25. Diz lá esse texto, maridos,
amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Já no Novo Testamento, nós vemos um mandamento de Deus falando: maridos, amem suas mulheres. Né? E esse amor que a gente percebe, às vezes, num casamento, o que muitas vezes proporciona o casamento é o amor eros, que deve existir no casamento, mas não deve ser a razão do casamento. Porque o amor eros é o amor sexual entre um homem e uma mulher que dentro do casamento é totalmente legítimo. Foi bênção criada por Deus. Mas ele não sustenta um casamento. O que sustenta o casamento é o amor ágape. É o amor sacrificial. De amar acima das circunstâncias. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Primeiro texto. O segundo, 1 Pedro 3,1. 1 Pedro 3,1 diz agora para as mulheres. Olha o mandamento para mulheres. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Não é? E aqui não há nenhuma dificuldade para as mulheres se submeterem aos maridos, a partir do momento que os maridos amam as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Às vezes, se a gente pegar textos isolados, não é? Mas a Bíblia é tão interessante, eu queria dizer, deixa eu terminar o raciocínio. Se pegamos textos isolados, a gente não pega o sentido daquilo que Deus está querendo nos ensinar. Se a gente pega só o texto de Efésios 5, 25, o problema é só com o marido que tem que amar a esposa. Mas quando a gente vai para 1 Pedro 3,1, diz lá, mulheres, esposas, submetam-se aos seus maridos, sejam submissas a eles. Depois vem a parte dos filhos. Olha o que diz aqui Colossenses 3,30. Filhos, Colossenses 3,30. Filhos, honrem e obedeçam aos seus pais. Outro mandamento. Vejam que o cerco está apertando. Já houve mandamento para o marido, para a esposa, agora para os filhos, não é? Na posição de filhos. Filhos, é necessário honrar seus pais. E muitas vezes nós percebemos que há filhos que não honram os pais. E a gente vai ver daqui a pouco o que acontece quando isso é uma realidade. Depois, Colossenses 3, 21, ou 31, acho que eu anotei errado, deve ser 31. Pais, não... Hein? É 21 mesmo? Então está certo. Eu pensei que eu tinha... É porque era Colossenses 30, falava de filhos, honrem aos pais. Eu pensei que era na sequência. Então é 21. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quantas histórias nós temos de pais que têm provocado a ira? Está ruim? Que têm provocado a ira dos seus filhos. Deixa eu desligar o outro aqui. Que tem provocado a ira dos seus filhos e não percebem o quanto estão desobedecendo um princípio da palavra de Deus. Pais que tratam os filhos de tal maneira que são filhos que crescem revoltados pelo tratamento que receberam. Não houve um tratamento de amor, de carinho, de caminhar junto. Mas muitos filhos são amaldiçoados, são rejeitados. E a palavra de Deus está aqui, pais, não provoqueis vossos filhos a ira.
São textos que mostram o quanto Deus está preocupado com o bem-estar da família. Isso está bem claro aqui nesses textos que vimos. Porque a família é preciosa aos olhos de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Quando obedecemos esses mandamentos, descobrimos que há bênçãos específicas para quem cumpre esses princípios que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, Efésios 6, 2 e 3, diz lá, honra pai e mãe. E Paulo vai dizer que é um mandamento com promessa. Para quê? Para que tudo te vá bem. Olha que coisa interessante. Filhos que honram pai e mãe têm uma promessa de um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, de serem bem-sucedidos, de serem homens e mulheres abençoados, quando eles honram os pais. Toda vez que o Senhor abençoa alguém, Ele não abençoa só o indivíduo, já vimos isso, Ele abençoa também a família. A gente leu aqui o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha o que acontece com o homem que teme ao Senhor. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, ou seja, longevidade. Paz sobre Israel. O homem que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, ele é recompensado por isso, segundo a palavra de Deus. Sua mulher é abençoada, seus filhos são abençoados. E a gente pode subentender que se agimos de uma maneira contrária, obviamente, as coisas não serão desse jeito. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter filhos abençoados? Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo dele, mas é estar debaixo da obediência da sua palavra. É viver segundo a sua palavra. Quando nós fazemos isso, há recompensas. Deus está prometendo aqui bênçãos sobre aquele chefe de família que busca o Senhor, que é o sacerdote do lar. Agora a pergunta que não quer calar é, mas pastor, por que Deus abençoa tanto a família assim? Qual é o propósito, qual é a visão de Deus? A família é importante para Deus, já falamos isso. E agora queríamos entrar num detalhe, que a família serve a um plano e um propósito de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar agora. Primeira Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Há um texto muito interessante. Eu, como pastor, a minha primeira igreja é o meu lar, é a minha casa. Você, como presbítero, como diácono, diaconisa, como membro da igreja, sua primeira igreja, sua primeira responsabilidade é a sua casa, é a sua mulher,
é os seus filhos. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o texto é pesado. Diz o seguinte: negou a fé e é pior do que o incrédulo, do que o infiel. Perceberam? A gente percebe aqui que fé e família estão misturados na Bíblia. Não adianta nós chegarmos aqui na igreja, cantarmos, adorarmos, levantarmos a mão e fazermos uma série de coisas, pregar uma mensagem marcante e chegar em casa, não sermos bênção para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. Chegarmos em casa, sermos uma outra pessoa. E esse texto que Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, é pior do que o infiel. Porque você conhece a verdade e não a pratica. Eu conheci pessoas, e foram ovelhas minhas, há muitos anos atrás, não estou falando de Mococa, estou falando de Rio de Janeiro, há mais de 30 anos atrás. De um homem que na igreja era um santo. Em casa era o capeta encarnado. Aquele homem batia na mulher, falava palavrão, mas se você visse ele na igreja, eu não dizia que ele era aquela peça em casa. Já falei sobre isso aqui, vocês não têm como identificar, são muitos anos atrás, então não é nem de São Paulo, é do Rio. Mas o filho desse casal deu problema. Criado na igreja. Imagina um menino criado na igreja, endemoniado. Vários cultos endemoniados na igreja. E a gente pergunta por quê? Tudo tem uma razão, tudo tem um fundo. Tudo tem um porquê. Aquele menino era revoltado. Eu fico imaginando na minha cabeça que aquele menino achava que os outros líderes da igreja eram como o pai dele. Na cabeça dele. Porque o pai dele na igreja, cara de santo. Em casa era o capeta. E imagina na cabeça de um menino de 12 anos, 11, 12, 13 anos, na cabeça dele ele vai pensar o seguinte: todos são iguais ao meu pai. Todos são. E aquele menino pensa em tudo que ele possa ter se envolvido de coisa ruim. Ele se envolveu com drogas, com prostituição, com tudo. E várias vezes em cultos na igreja ficou endemoniado. 1 Timóteo 3,5, um outro texto que Paulo escreve ao Timóteo, diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se eu não consigo governar a minha própria casa, eu não posso governar a igreja de Deus. Eu tenho que começar pela minha própria casa. Se a minha casa não é alguém que está sendo abençoada pela minha vida, como é que eu vou abençoar a vida da igreja? Primeira Pedro 3,7. Olha o que diz aqui esse texto interessante. Olha a consequência quando o nosso relacionamento marido e mulher não é bom. Honrem vossas esposas, maridos, honrem vossas esposas. Por causa de quê? Para quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Você pensa que vai brigar com a esposa, com o esposo, vai chegar lá falar com o papai do céu, ele vai ouvir você? Não vai. O texto diz que a nossa comunicação com Deus é interrompida quando eu não tenho um bom relacionamento com o meu lar, na minha família, com minha esposa, com o meu esposo.
Há um texto de Malaquias, lá no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a vossa oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Um outro texto em que Deus está cobrando de um homem que não estava sendo leal com a esposa da sua mocidade. O texto dá para entender que quando ela era novinha, ele gostou dela e tal, mas depois que aquela beleza plástica foi desaparecendo, parece que ele agora já não gostava mais. É aquilo que falamos ainda há pouco, quando alguém casa com o corpo, quando quando o amor que une é apenas o amor eros e não o amor ágape. Aí as condições físicas vão fazer muita diferença. Agora, por que tudo isso? E agora eu quero entrar no cerne da questão da palavra dessa noite. A gente viu até aqui Deus dando ênfase em como a família é importante. E como Ele quer que o marido respeite e ame a esposa. Como Ele quer que a esposa respeite e se submeta ao marido. Como Ele quer que pais sejam bons pais para os seus filhos. Como Ele quer que filhos honrem os seus pais. Por que disso? Agora nós vamos entrar no cerne da questão do porquê. Quando Deus quis revelar o seu amor, como é que Ele nos revelou? Lembram? Isaías 49, 15. Nós vamos ver agora, em alguns textos, a maneira de Deus se revelar conosco. E Ele vai usar alguns elementos da família, que compõem a nossa família. E eu espero que vocês consigam acompanhar o raciocínio e chegar aonde nós queremos chegar com essa palavra. Por que a família é importante? Isaías 49, 15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está usando o maior amor conhecido na face da terra, que é o amor de mãe, para nos mostrar o quanto Ele nos ama. E Deus sempre, e a gente pode ver isso através de Jesus, Ele usa muitas parábolas. Porque as parábolas é uma maneira de nós entendermos algumas coisas que Ele quer nos revelar, quer nos ensinar, mas que às vezes não conseguimos entender. Quando a gente olha para esse texto de Isaías 49, 15, imagine agora você, se você não teve uma mãe amorosa. E é raro um caso desse, não é verdade? Mas a gente sabe, a gente tem visto aí no jornal, na televisão, de mães que mataram os filhos, de mães que fizeram coisas muito ruins. É verdade que são exceções, porque a grande maioria, não, a grande maioria de mulheres que são mães estão prontas a dar até a própria vida pelos filhos. E Deus então diz, olha, ainda que a sua mãe, que é o amor que nós conhecemos mais intenso, mais tremendo, que ela abandone você, eu não te abandonarei. Se eu tenho uma visão boa de quem foi a minha mãe, eu vou entender claramente isso aqui. Mas se eu sou uma daquelas poucas exceções,
que tive uma mãe que não me amou, que não cuidou de mim, eu vou olhar para esse texto e ele não vai dizer nada para mim. Entenderam? Deus quer mostrar, através do amor de mãe, como Ele nos ama. Mas se eu não tive esse amor, como é que eu vou entender a mensagem de Deus? E aí a gente percebe o princípio de Satanás querendo destruir a família, porque Deus se revela a nós usando os personagens da família. Pai, mãe, os filhos. Vamos continuar. Esse foi só o primeiro exemplo. Mateus 7,11. Mateus 7,11. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Vemos nesse texto acima a revelação de Deus como um Pai misericordioso, né? Na família que Deus planejou, quando a gente olha para esse texto, o certo é a gente olhar para o nosso Pai, que é misericordioso, que é capaz de fazer qualquer coisa por nós, e nós vamos entender imediatamente a mensagem daquilo que Deus quer falar para nós, não é? Se vocês que são maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, mas se você teve a infelicidade de ter um pai que não era amoroso, que nunca lhe deu presente, que nunca cuidou de você, que nunca se importou com você, esse texto vai dizer alguma coisa para você? Esse texto vai falar do amor de Deus para você? Você vai olhar para a referência que você tem e vai dizer, não me falou nada. Agora, se você teve um pai amoroso, se você teve um pai que se sacrificou por você, quando você olha para esse texto, você começa a entender Deus. Você percebe, porque Deus quer fazer um correlacionamento para nós entendermos a mensagem que Ele quer passar para nós, não é? Aquilo que Ele quer transmitir para nós. Um outro texto, Hebreus 12:6, que fala do paralelo da disciplina. O pai corrige a quem ama. Se você teve um pai que corrigiu você em amor, né, que não extrapolou na correção, que não espancou, mas corrigiu dentro dos princípios, não é, que a palavra de Deus diz, que nós devemos corrigir os nossos filhos, você vai entender claramente como Deus também nos corrige. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. E aí você vai olhar novamente para a imagem do seu pai amoroso, que amava você, mas quando você errava, Ele corrigia você. Nossa, meu pai gosta tanto de mim, mas quando eu piso na bola, Ele me corrige. É igual Deus. Essa é a visão que Deus quer passar para nós, de que Ele é amoroso. Mas se nós errarmos, Ele vai nos corrigir. Não sei se você está percebendo, porque nós começamos esse culto perguntando por que a família é tão importante para Deus. Porque Deus usa os elementos da família para se comunicar conosco. E não para por aí. Olha a relação que ele usa aqui entre o marido e a esposa. Efésios 5. Diz assim, marido ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mulheres se submetam aos esposos como a igreja se submete a Cristo. Isaías 62, 5. Isaías 62, 5.
diz assim: porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Percebam, queridos, que na revelação de Deus para nós, Ele precisa usar meios que nos façam entender o que Ele nos quer ensinar. A razão porque Deus criou o homem para viver em família é porque antes de criar o homem, Deus já vivia em família. E nós fomos acrescentados à família de Deus. Quando é que a sua família começou? Quando vieram os filhos? Não. Sua família começou quando você se casou. Eram só vocês dois. Os filhos chegaram à família que já existia, de vocês dois. Não é? E a família de Deus, e é interessante a gente ver a figura de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Não é? E aí, algumas pessoas fazem a seguinte colocação: se Deus é o Pai, se Jesus é o Filho, o Espírito Santo seria a mãe? Não é? E essas dúvidas vêm à nossa cabeça por causa de quê? Hoje nós falamos na nossa classe de novos membros que a Trindade, não existe nada que se compare a ela. Então nós temos muita dificuldade de entender a Trindade, porque às vezes nós pensamos que são três deuses. E muitos nos acusam de termos três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na realidade, são três em um, não é? Mas nós não entendemos bem essa questão, porque não existe nada parecido. Eu falei lá na classe que a gente usa o H2O, que nós encontramos em três estágios, né? O H2O, o líquido, que é a água, o H2O sólido, que é o gelo, e o H2O vapor, que é a água fervida, não é? Tanto nos três estágios ou estados, eles são H2O, não modificam, não é verdade? Entretanto, as formas são diferentes, mas a essência é a mesma. Qual é a essência? H2O. E a gente vê isso também na questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a gente entende, quando olha para a Trindade, a harmonia que há entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é essa harmonia que Deus planejou também para mim e para você. Para que a minha família, o seu lar, a sua casa, fosse também um pedaço do céu abençoado. Não que existam casamentos perfeitos, lares perfeitos, homem perfeito, mulher perfeita. Sabemos que não existem. Não é? Mas dentro de uma certa tolerância, nós precisamos entender que Deus tem parâmetros para que o nosso lar seja algo que Ele possa usar como instrumento para revelar a sua vontade e revelar os seus planos. A visão que temos de Deus, preste atenção nessa frase, a visão que temos de Deus vai afetar a visão que temos de família vai afetar a visão que temos de Deus. Se você tem uma visão de família correta, você vai ter muita facilidade em entender Deus e a sua revelação. Mas se você não tem uma família equilibrada, se você não teve isso, você vai ter dificuldades em entender o amor de Deus e o relacionamento dele para conosco. E aí, então, a gente volta lá atrás e diz assim: qual o interesse que o diabo tem em atacar a família? Em fazer com que a família não seja abençoada, em que a família se quebre, em que a família se despedace. É porque nessas famílias,
Deus vai ter muita dificuldade em se revelar. E eu vou dar um exemplo. O pastor que pregou essa palavra, e eu disse no início que eu estou trazendo uma palavra que eu fui abençoado com ela, estou compartilhando com vocês, ele conta uma ilustração muito interessante. Ele diz que ele estava pregando, certa ocasião, numa igreja, e, de repente, Deus começou a falar com ele assim, vai, desce, era um momento assim do louvor, desce e vai lá atrás e abraça aquele fulano lá. Deus mostrou claramente quem era a pessoa. Pessoa alta, estava sentada lá no último banco. E ele começou então a questionar com Deus, Deus, você sabe como é que é, né? Eu vou lá atrás, eu sou pastor da igreja, eu vou lá, abraço uma pessoa, os outros vão ficar com ciúme. Eu falo, por que o pastor só veio aqui e abraçou aquela pessoa e tal? E ele falou, de mais a mais, eu não estou entendendo, por que eu tenho que fazer isso? E ele foi discutindo com Deus, mas não adianta discutir, porque Deus sempre vence. E ele acabou indo lá, e ele foi se aproximando daquele homem, e viu que mesmo no momento do louvor, aquele homem estava de olhos fechados, e ele balbuciava os lábios, e ele entendeu que ele estava orando. E aí, ele vai lá, quando aquele homem abre os olhos, ele abraça aquele homem. E ao abraçar aquele homem, ele diz na palavra dele que o homem chorou, babou, o homem se derreteu. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele ficou ali alguns minutinhos, né? E o homem chorava, mas chorava de se arrebentar. Depois ele perguntou, o que aconteceu? E ele falou assim, pois é, na hora do louvor ali, o dirigente do louvor falou assim, olha, agora, e eu imagino até a canção que eles estavam cantando. Imagine agora que você vai descansar nos braços do Pai. Então agora, você se imagine aí nos braços do teu Pai agora, sendo abraçado por Ele. Aquele homem começa a orar e fala assim, Deus, eu não posso fazer isso. Meu relacionamento com meu pai nunca foi bom. Ele nunca me abraçou, meu pai nunca me abraçou. Então, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está aqui nesse lugar, eu quero que o Senhor me abrace. O Senhor me abrace. Eu quero sentir o seu abraço aqui. Mas aí ele falou assim, eu sei que o Senhor também, eu não quero exigir tanto do Senhor vir aqui me abraçar. O Senhor sempre terceirizou as coisas. O Senhor sempre usou homens, né? O Senhor sempre usou pessoas para fazer a obra. Então não precisa ser o Senhor não. Manda alguém aqui me dar um abraço. Se o Senhor me ama realmente, se o Senhor é meu pai. E quando ele abre os olhos, o pastor está do lado dele e abraça ele. Né? E ele conta essa experiência. Então, percebam, queridos, que há situações, imagine alguém ministrando aqui, olha, agora sinta-se no braço do seu pai. E você vai dizer assim, não dá. Porque o relacionamento não foi bom, a minha experiência não foi boa, eu não tive um pai amoroso. Há muitas coisas na nossa história, na história da nossa vida, que pode ter acontecido. E aí, essas coisas nessa hora impedem-nos de conhecer quem é Deus. Não, se Deus é igual ao meu pai, eu não quero saber desse Deus não. Porque Deus nunca ligou para mim. Se Deus é essa relação que eu tive com o pai, né? Então, queridos, na realidade, Deus, quando pensa na família, Ele pensa numa família que seja bênção, para que essa família sirva de parâmetros para Ele se revelar através da nossa família. Ele quer que seus filhos um dia
olhem para você e possam ver Deus através do teu carinho, da tua atenção com os teus filhos. Que você, mãe, olhe para os seus filhos com carinho e um dia os seus filhos sintam, né, que o amor que Deus tem para com ele é como aquele amor de mãe sacrificial, que é capaz de se dar, de se entregar. E essa é uma maneira, então, de Deus se revelar a nós. Há dois textos que eu separei aqui, né? Salmo 68, 5, que diz que Deus é pai dos órfãos. Que pode ser que você não tenha nem conhecido seu pai, você tenha sido alguém que seu pai morreu. Mas a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos. Se você não teve uma experiência, se você não teve a oportunidade de conhecer o seu pai ou a sua mãe, Deus quer dar a você essa experiência. E embora, na sua perspectiva, você tenha sido suprido disso aqui na terra, mas o Pai do céu, Ele quer suprir a falta que fez a você um dia um abraço de um pai, um abraço de uma mãe. Porque Ele também tem o amor de pai, um amor como se fosse de mãe, um amor verdadeiro, sacrificial. E Deus quer então sarar nossas feridas e fazer-se conhecido de nós. Deus quer que tenhamos a visão dele sobre família. A visão que nossos filhos vão ter de Deus está sendo formada, presta atenção nisso, pais, através da minha conduta, de como eu trato meu cônjuge e os meus filhos. Sabem por que existem alguns incrédulos crônicos? Já viu que tem incrédulo crônico? Quem lembra daquele filme Deus Não Está Morto? Aquele ateu, aquele incrédulo. O problema dele é que, para ele, Deus tinha falhado com ele. Por isso, ele não cria em Deus. Ele tinha uma dificuldade de acreditar em Deus porque Deus não tinha curado a mãe dele. Um outro exemplo que a gente podia dar, a Bíblia diz assim: Deus nunca nos abandonará. A Bíblia diz: Deus nunca nos deixará. Na verdade, a Bíblia fala isso. Olha, Deus é fiel, Deus não nos abandona, ainda que seu pai e sua mãe te abandonarem. Mas alguém nessa hora pode ficar pensando assim: ah, sei, Deus deve ser igual ao meu pai, que disse que nunca ia abandonar a gente, mas ele foi embora e até hoje eu não sei dele. Não sei para onde ele foi. É isso que Deus vai fazer comigo? Muitas pessoas têm esse tipo de experiência. Porque na infância ou em algum momento da vida tiveram uma decepção com elementos da família e não conseguem então enxergar Deus como Pai, Deus como alguém fiel que nunca nos abandonará. Tem gente que não consegue, por exemplo, se agarrar nas promessas de Deus. Deus diz: olha, eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Confie em mim, confie nas minhas promessas. Onde está a fonte daqueles que não conseguem acreditar nas promessas de Deus? Pessoas que foram criadas num meio onde as promessas não foram cumpridas. Aonde se prometeu e não se cumpriu, não se pagou. Então são pessoas que estão traumatizadas por causa de promessas não cumpridas. Ah, se Deus é assim, igual os meus pais, ou a minha família, que me prometeu tanta coisa e não cumpriu, se Deus é igual a eles, eu não quero saber desse Deus.
Um outro exemplo. Há uma pesquisa que diz que 70% a 80% dos jovens que cresceram na igreja não estão mais conseguindo casar virgens. Gente que foi treinada ouvindo isso e não consegue mais. Agora pensem comigo aqui. Qual é o maior evento que a igreja espera acontecer? É o encontro do noivo com a noiva. É a volta de Jesus. A noiva é a igreja. E a Bíblia diz que esta igreja deverá esperar o noivo sem mancha, sem ruga e sem mácula. A noiva, nos princípios bíblicos, ela espera o noivo virgem. Há um propósito nisso, porque a Bíblia chama a igreja de noiva, e essa noiva precisa estar também pura, para se entregar com o Senhor. Mas diante de tanta liberdade hoje que se tem, esses princípios não são mais guardados. A nossa cultura, a cultura de família atual, faz com que a gente não se guarde o mais puro para o casamento. Como é que nós vamos entender que a igreja tem que aguardar o noivo em pureza e santidade? O princípio não está sendo observado. Quem disse que noiva se guarda pura? A Bíblia fala sobre isso. E usa a linguagem da noiva para representar a igreja. Novamente, a visão que nós temos de família irá inevitavelmente influenciar na vida que temos com Deus. Por isso, é muito importante que mesmo aqueles que não vão casar, ou acham que não vão casar, entendam o verdadeiro sentido da família na visão de Deus. Nós precisamos entender o sentido de família. Recapitulando agora aquilo que falamos no início. Por que a família hoje é tão atacada? Por que o diabo tem se levantado tão fortemente para destruir a família? Será só para destruir você? Será só para tirar a tua paz, a tua alegria? Além disso, o que ele quer é tirar a credibilidade das figuras que Deus usa para se comunicar conosco, para falar conosco. Nós estamos vivendo numa sociedade que está querendo fugir dos princípios da palavra de Deus. Qual é a razão disso? Qual é o motivo disso? Apenas liberdade? A gente percebe que é um plano estratégico de Satanás para destruir princípios que nos ensinam sobre Deus, sobre o seu amor, sobre quem é Deus e de como Ele se revela para nós. Nessa noite, para encerrarmos, eu queria que você pensasse na responsabilidade que você tem como pai, que você tem como mãe, de fazer com que os seus filhos amanhã, os que ainda são pequenos, possam olhar para você e ver na figura paterna, na figura materna, exemplo de Deus, do amor de Deus, da maneira como vocês se deram, educaram, corrigiram, da maneira como se portaram. Por isso, uma das frases que eu gostaria que você guardasse é essa: nós precisamos olhar a família como Deus olha, porque Deus tem um propósito tremendo através da nossa família. Deus quer falar com os nossos filhos através da nossa família, através do nosso comportamento. Muitas vezes nós não percebemos, mas os nossos filhos são frutos
daquilo que vivemos. Daquilo que vivemos. Eles vão espelhar aquilo que estão vendo que nós estamos fazendo. Por último, uma palavra que cabe aqui é que mesmo aqueles que tiveram dificuldades através da sua história de não terem tido referências na família, a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos, que Ele é aquele que se torna pai, que quer curar nossos traumas, Ele quer se revelar a nós, e ainda que a nossa experiência com família, com o pai terreno, com a mãe terrena, com os nossos familiares, não tenham sido boas, mas Ele quer ser o nosso Pai amado. Ele quer amar-nos como nossa mãe, porque Ele tem poder e capacidade para isso, Ele quer fazer isso. Ele quer cuidar de nós. Ele não quer prometer algo que Ele não possa cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homens para se arrepender. Você que tem traumas de promessas não cumpridas, Deus cumpre as suas promessas. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Ele possa ter falado ao teu coração, ter abençoado o teu coração nessa noite. E que você saia daqui como eu me senti ao ouvir essa palavra, e me fez tanto bem que eu resolvi trazê-la e ministrar para vocês nessa noite. Que Deus então nos abençoe com a sua palavra, com a meditação que ela nos trouxe nessa noite.